Agora, a gente estava falando basicamente de trabalhos e de variações de energia que aconteciam em sistemas que estavam isolados ali, né? Então, a gente tinha, era um sistema isolado. Agora, vamos pensar o seguinte, no que acontece quando a gente tem alguma força externa ao sistema atuando. Vamos começar pensando no caso mais simples, que é o caso sem atrito. Aí, o que significa falar de uma força externa? Então, vamos imaginar de novo nosso sistema bem simples aqui, né, que é uma bola de massa m, por exemplo, subindo aqui com alguma velocidade v0, e ela está a alguma altura, vou chamar de h0, acima do Sol. E a isso a gente associa que existe uma energia cinética mv0 ao quadrado sobre 2, e também alguma energia potencial gravitacional mgh0. E se a gente considera isso aqui como sendo o nosso sistema, então a gente sabe que a soma dessas duas coisas corresponde a uma energia mecânica inicial, mz0, e que isso aqui é conservado, né? Ela tem que ser igual à energia mecânica em qualquer outro instante, ou seja, existe conservação da energia mecânica, ela não muda. Agora, vamos supor que, que existe uma força externa, né? Ou seja, alguém vem aqui, por exemplo, com a mão, digamos, ou qualquer coisa, e faz uma força para cima, executa um trabalho, vou chamar de trabalho externo, causado por essa força externa, e faz com que essa coisa ganhe velocidade e ganhe altura. Tá? Então, por exemplo, agora a gente tem uma situação em que a gente está com essa bolinha subindo com alguma velocidade, que é maior que v0, e ela está em alguma altura h que é maior que h0. Portanto, a gente pode ver que a energia cinética calculada aqui é maior do que era antes. Vou colocar essas energias aqui como 0 e 0. Ou seja, a energia cinética que a gente tem aqui, EC, é maior que era antes. E a energia potencial que a gente tem aqui também é maior do que era antes. Portanto, a energia mecânica que a gente tem aqui é maior do que era antes. Ou seja, vejam que a variação de energia mecânica não é nula, portanto, não houve conservação da energia mecânica aqui. Lembrem, conservação, né, uma quantidade ser conservada, significa ela permanecer constante. Como não houve essa conservação, a gente sabe que aconteceu alguma coisa que é externa ao que a gente considerou como nosso sistema. Agora, pensando de uma maneira, uma conservação de energia de uma maneira mais ampla, o que a gente sabe? Energia não é criada nem destruída, tá? Então, se ela apareceu em algum lugar, ela tem que ter vindo de algum lugar. De onde ela tem que ter vindo? Desse trabalho externo. Portanto, a relação que a gente deve chegar é que a variação da energia mecânica que a gente tem, ela é justamente igual ao trabalho que foi feito, ao que foi entregue de energia. Lembrem, trabalho é transferência de energia, né? Então, esse trabalho transferiu energia para cá. Então, o nosso sistema ganhou energia. Ao contrário, a gente poderia ter feito um trabalho negativo, né? Alguém poderia ter vindo aqui e segurado essa bolinha, e aí a bolinha teria uma altura, digamos, h0, mas teria velocidade nula, então ela manteve a energia potencial, mas perdeu a energia cinética, portanto a energia mecânica foi reduzida. Então, nesse caso, a gente teria transferência ao contrário, né? Energia saindo daqui e vindo para cá, para outro sistema que está causando esse trabalho. Então, vejam, diante de uma ideia mais ampla de conservação de energia, a gente sabe, bom, se a energia mecânica variou, então isso deve ter sido causado pela transferência de energia através de um trabalho que veio de fora, uma força externa atuou aqui e fez com que houvesse essa variação. E elas são iguais, né? Então, o que eu perdi aqui tem que ter sido levado para o outro sistema, ou o que eu ganhei tem que ter sido dado pelo outro sistema. Portanto, trabalho externo é igual à variação da energia mecânica. Esse é o caso mais simples que a gente falou porque não tinha atrito, né?
quando a gente tem atrito, aparece um termo novo, que a gente meio que já falou sobre ele. Então, primeira coisa, se vocês olharem essa equação aqui, então vou colocar aqui em amarelo, se vocês olharem essa equação aqui, vocês podem ver que ela é a mesma equação que a gente tem antes, só que com esse termo a mais. E que termo a mais é esse aqui? Lembrem, energia térmica. E essa energia térmica vai estar associada ao quê? Ao atrito. Então, quando a gente tem atrito, vai ficar desse jeito. Agora, notem, se a gente elimina o atrito, esse termo aqui desaparece, e a gente volta a ter a mesma equação que a gente tinha antes, né? Que era o trabalho externo igual a variação da energia mecânica. Nesse caso, a gente tem esse termo a mais porque tem atrito. Então, vamos ver como isso funciona. Então, vamos imaginar. A primeira coisa, a gente tem aqui de novo, né? Nosso bloco com alguma velocidade v, portanto, tem alguma energia cinética, vamos chamar de V0, energia cinética igual a mv0 ao quadrado sobre 2. Agora, digamos que tem atrito aqui nessa entre essas superfícies, né? E o que a gente sabe? Se o bloco se deslocar para cá, ele vai acabar com alguma velocidade menor, né? Então, vai ter V menor do que V0. Portanto, a gente teve perda de energia cinética. Supondo que a energia potencial continua igual, a gente está na horizontal aqui, né? Não houve variação de energia potencial gravitacional. Então, isso significa que teve uma diminuição da energia mecânica, né? Se a gente não tem trabalho externo, então a gente considera que o nosso sistema é toda essa coisa aqui, tá? Então, portanto, o atrito está dentro do sistema. A equação que a gente deve chegar é que a variação na energia mecânica, tá? Ela tem que ser igual a menos a variação da energia térmica. Ou seja, não tem W externo, tá? Então aqui W externo é nulo. Então a gente considerou tudo que está aqui é o nosso sistema. Por que que isso está dessa maneira? Porque a gente define, tá, a energia térmica como sendo isso aqui, é o módulo da força de atrito cinético vezes o módulo do deslocamento. Então notem que isso sempre vai ser uma quantidade positiva, né? Então notem força de atrito cinético para cá e nosso deslocamento está aqui. Δx está aqui. Então, notem, essa quantidade aqui, essa energia térmica, ela é uma quantidade que é positiva. Tá? Então, se isso aqui é positivo, então o menos disso, né, o negativo disso é a variação da energia mecânica. Como a energia mecânica foi reduzida, tá? Então vocês podem ver que precisa desse sinal de menos aqui para que a gente tenha o delta energia mecânica menor que zero. Caso vocês tenham algum problema com o sinal, vocês não devem ter, mas caso vocês tenham, tá? Lembrem de usar aqui o módulo. Se vocês não lembrarem disso, vocês podem pensar no que a energia, essa variação de energia térmica, que é relacionada ao atrito, no que ela tem que fazer. E o atrito, ele sempre quer reduzir a energia mecânica, né? Ele está reduzindo a energia cinética. Portanto, o atrito, ele sempre quer fazer com que a variação da energia mecânica seja negativa, seja menor que zero. Tá? Então, vejam, essa definição aqui dessa quantidade positiva está associada à forma que a gente escreveu essa equação, tá? Então, lembrem disso. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é considerar o trabalho quando tem trabalho externo, tá? Então, vamos botar de novo aqui o nosso eixo X. A gente tem de novo o bloco se deslocando, e a gente tem alguma velocidade V0. De novo, a gente tem atrito aqui, portanto, vai existir uma força de atrito cinético atuando sobre o bloco. Vamos considerar que isso aqui seja o nosso sistema, tá? Então, nosso sistema é o que está aqui dentro, só que agora eu vou adicionar uma força externa aqui. Então, essa vai ser a nossa força externa e capaz de causar trabalho. Então, digamos, a gente vai de novo ter algum deslocamento, algum ΔX aqui,
vocês podem ver que esse ΔX vai estar associado a um trabalho da força externa. E aí a questão é como vai ser o comportamento dessa coisa agora, qual que vai ser a nova velocidade V desse bloco. E aí isso vai depender dessa força externa. Quando a gente tinha só o atrito aqui, a gente sabe que V estava sendo reduzido. Agora, como a gente tem a força externa, V pode ser reduzido, pode permanecer constante ou pode aumentar também. O que vai depender de quanto trabalho essa coisa está conseguindo entregar aqui. E aí, quando a gente pensa na conservação de energia de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que se a gente aumenta a energia térmica, né, ou seja, essas superfícies aquecem, e se a gente também aumenta a energia mecânica ou mantém ela constante, então essa energia ganha, né, porque a gente tá aparecendo energia aqui para nós, ela tem que estar vindo de algum lugar. De onde? Do trabalho externo. Né? Por isso, a conclusão que a gente deve chegar é que o valor do trabalho externo deve corresponder à variação da energia mecânica mais a variação de energia térmica. Então, vejam, isso aqui é a conservação de energia de uma maneira mais ampla, né? A gente está, então, aqui incluindo a energia térmica também dentro das nossas leis de conservação. Para falar da conservação de energia total agora, de uma maneira bem ampla, tá? Então, primeira coisa, a gente vai dizer que a energia total de um sistema, normalmente a gente vai chamar simplesmente de E, ela é o que? A soma de todas as energias que a gente pode incluir ali. Portanto, energia mecânica, ou seja, aqui dentro vem a cinética mais potencial, mais energia térmica, mais, e energia térmica ela está sempre associada à temperatura, né, calor, mais esse termo aqui que é novo, que é o último termo que a gente não falou ainda sobre ele, que é a chamada energia interna, tá? Esse int aqui significa interno. E aí dentro desse termo aqui vem qualquer coisa que não esteja nos outros, na verdade, tá? Então, por exemplo, energia química seria um tipo de energia interna, tá? Então a gente poderia incluir aqui energia química como sendo energia interna. Então, o que não tiver aqui nos outros, que não for mecânica nem térmica, a gente vai lá e põe como energia interna, é algum outro tipo de energia associada a esse sistema, que está dentro do sistema, né? Uma relação interna do sistema, mas que a gente não consegue escrever nem como mecânica, nem como térmica. E aí, segue a nossa ideia de conservação de energia, que é o seguinte: bom, se essas energias todas mudam, e digamos de uma maneira em que eu aumentei a energia total do meu sistema, ou eu diminuí a energia total do meu sistema, então isso deve estar relacionado a alguma coisa que vem de fora, né? Ou estou perdendo energia ou ganhando energia. Portanto, isso também está relacionado a um trabalho externo, né? Então, o que que significa? Variação da energia total do sistema tem que corresponder a um trabalho externo, né? Se isso aqui for negativo, significa que eu estou passando energia através de trabalho para outro sistema, né? Eu estou perdendo energia, então isso aqui é negativo. Ou ao contrário, né? Eu estou ganhando energia, eu estou aumentando a minha energia, então eu estou recebendo energia através de trabalho positivo de outra fonte, né? De outro sistema. E aí, voltando àquilo que a gente falou bem no início da aula, né, foi que, bom, se o sistema é isolado, e aí lembrem, o sistema isolado ele não pode trocar nem energia nem matéria, mas se ele não pode trocar energia, significa que o trabalho externo tem que ser nulo, né, porque eu não posso dar nem tirar energia do sistema. Então, o trabalho externo é nulo. E se o trabalho externo é nulo, isso significa que a energia total do meu sistema, ela é conservado, ou seja, a energia total que eu tenho em algum ponto inicial, algum tempo inicial, tem que ser igual à energia total que eu tenho em algum outro instante final, não importa o que eu chamei de inicial e o que eu chamei de final, né? Ela permanece constante. Notem que vale aqui, né? Aquela mesma coisa que a gente tinha falado da energia mecânica, né? Essas coisas elas não se conservam individualmente, né? Então eu posso muito bem diminuir a energia mecânica e aumentar a energia térmica ou diminuir a energia interna e aumentar a energia mecânica. Então, essas coisas, né, o que importa é que a soma dessas variações dê zero. Tá? Então, essa aqui é uma lei
mais geral, né, uma lei mais global de conservação de energia. Então, que é a potência, né? Lembra, a gente já tinha visto, a gente viu na última aula, no nosso último encontro online, né, que a potência média era trabalho por intervalo de tempo, potência instantânea era a taxa instantânea de realização de trabalho. E agora, a gente vai pôr isso aqui da mesma maneira, na verdade, só que falando de energia. Eu até cheguei a comentar isso no último encontro com vocês, né, que, lembrem, existe uma relação entre trabalho e variação de energia, portanto, a gente pode entender a potência que está sendo entregue para alguma coisa ou retirada de alguma coisa como a variação de energia por tempo, né? Então, potência média vai ser a variação de energia num intervalo grande de tempo, já a potência instantânea é a taxa instantânea de transferência ou de variação de energia, né? Então, por exemplo, pensem numa máquina térmica, por exemplo, que está entregando trabalho, né, ou está entregando energia, está aquecendo um ambiente, e aí vocês têm uma variação de energia associada a isso, e ela acontece em algum certo intervalo de tempo, então existe uma potência média associada e também uma potência instantânea, que é a taxa instantânea dessa entrega de energia, dessa variação de energia.